livrinha, você observa que criatividade, ela está vinculada à interpretação de criar uma atividade, ou seja, ser proativo naquilo que realmente você almeja fazer. Então, a criatividade são aquelas ideias que normalmente surgem em momentos que muitas vezes você não está aguardando, você não está esperando, né? Normalmente, a criatividade também ocorre com pessoas que estão bem envolvidas com o seu trabalho ou com o seu objetivo. A criatividade envolve a produção de algo novo que é aceito como útil ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto do tempo. Então, a criatividade, para ser aceita, ela precisa ser bom para um conteúdo todo, para exatamente suprir a necessidade de diversos níveis de pessoas ou de objetivos em si. Aspectos criativos da criatividade, pessoal. Olha que interessante. Curiosidade, desejo, problema e necessidade. A curiosidade, normalmente, ela nasce através dessas três colunas, que é a curiosidade, que é o desejo, que é o problema, que é a necessidade. O que significa isso? Significa que a curiosidade, o desejo, normalmente geram a pesquisa, né, a investigação. Já o problema e a necessidade traz exatamente a necessidade, né, a realidade de precisar resolver determinadas coisas. E aí, nesse processo, surge a criatividade. O conhecimento, que é exatamente o campo que nós temos que ter para realmente dominar o assunto que nós desejamos ou estamos trabalhando. O conhecimento é a base de tudo, ok, pessoal? Sugestões, ideias, hipóteses são muito bem-vindas nesse momento, até cito que vocês já viram em curso, né, o famoso brainstorm, né, tempestade de ideias. Tem que existir o brainstorm por causa da necessidade de novas ideias surgirem, né? Testar e validar, depois que você teve uma ideia nova, nós precisamos, como administradores, nós precisamos testar e validar aquilo que nós temos criado, né? Comunicar, que é exatamente o elemento-chave, o eixo da transição de ideias. Nós temos que comunicar aquilo que nós temos em mãos. E, principalmente, depois de comunicar, abraçar, né, tomar posse da novidade, do tempo e da utilidade. Ou seja, a novidade, o tempo e a utilidade caminham juntos. E o reconhecimento das pessoas. Pessoal, querendo ou não, o ser humano ele espera por um estímulo, né? Nós esperamos o estímulo em si. Todos os nossos seres humanos gostamos de ser elogiados, gostamos de receber um reconhecimento, isso é natural. E no mundo corporativo, administrativo, não é diferente. Nós temos essa necessidade e precisamos disso. Dúvidas, perguntas, alguma colocação, por gentileza, fique à vontade, pessoal. Professor, eu acho que esse aspecto de dar sugestões eu acho que qualquer sugestão é bem-vinda. Às vezes pode parecer meio maluca de hora uma sugestão, mas com uma simples adaptação pode virar uma boa ideia. Exatamente, né? Eu cito aí o caso do muito boa participação do Felipe, qualquer ideia, ou seja, cada ideias são lançadas de forma diferente, né? Pode ser loucura para uns, mas certeza para outros. Certa ocasião, a Colinos, né, a tão conceituada companhia GC Lever Corporation, ela desenvolvia a antiga pasta de dente Colinos, naquela época, estavam vendendo muito bem. E numa reunião de engenheiros, de pessoas que desenvolviam o produto,
tinha um senhor fazendo faxina nessa sala, né? E ele ouviu que o papo era que queria que realmente pudesse se desenvolver um produto onde o consumo seria maior. E a ideia daquele senhor foi a seguinte: com licença, senhor, posso dar uma ideia? Pois não. Eles estavam numa chuva de ideias, né? Aumenta o diâmetro do furo de saída da bisnaga, que vai aumentar o consumo. Olha que ideia brilhante, pessoal. E aí não é questão de ser uma pessoa sem instrução ou com instrução, aí não é isso. Mas sim, a ideia, ela parte de qualquer cérebro pensante, né? A gente vê aí, até mesmo os animais são criativos, né? Você vai ver lá aquele passarinho João de Barro, é um verdadeiro arquiteto. Então, são coisas que o administrador deve ter, o administrador precisa ter para trabalhar, né? Dominar e principalmente fazer exercer o seu trabalho. Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma pergunta? Professor, Pois não, eu José. acho que uma coisa que cabe também nesse comentário, e a gente fala muito lá no nosso trabalho, é a questão da pessoa ter a cabeça aberta, né, para as novidades, porque tem gente que tem aquela cabeça assim, e fala, ah, não, sempre foi feito assim, então é assim que é o certo para fazer. Eu acho que a pessoa que tem a mente aberta, né, no nosso jeito de falar, eu acho que tem mais possibilidade de criar alguma coisa, né? Sim, exatamente. Muito bem lembrado, José. É capacidade, né? É a tal da resistência. A pessoa que não quebra o paradigma. Né? Faz 20 anos que eu faço assim, faz 30 anos que eu trabalho aqui. A pessoa assim normalmente está sempre empacada, né? Ela não tem mente aberta. Eu já trabalhei com muitos assim, viu, José? Falar para vocês que é um ambiente de trabalho muito estressante. Mais alguém gostaria de falar É alguma verdade. coisa, pessoal? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Muito bem, indivíduo criativo, quem é ele? É difícil de ser criativo em tudo, né? Somos mais criativos em algumas coisas e menos em outras. O que é isso? Uma personalidade mais ou menos criativa é definida por vários fatores, como a educação recebida na infância e um maior ou menos incentivo aos talentos natos. Né? Existem atributos encontrados em pessoas que se destacam, né, por suas ideias criativas. O que é isso? Desde quando criança, nós somos estimulados a ter criatividades das mais diversas possíveis, né? Então, é claro que cada um de nós teve uma educação, um princípio, né? E recebemos como criança esse tipo de estímulo. Uns desenvolvem para áreas de exatas, outros para áreas de humanas, outros para com certeza você já viu, conhece pessoas aí em Conchas que nunca entraram num conservatório e tocam muito bem, cantam muito bem, já vem, aquilo parece que é um talento de nascença, né? Nato, realmente. Então, vale a pena entender essa parte de atributos, que existem atributos encontrados em pessoas, que já são aí a parte, exatamente a parte nata dessa pessoa, ela já nasce assim. Dúvidas, perguntas, pessoal, por favor? Muito bem, a criatividade da empresa, né? Cenário atual das organizações, principalmente agora, né? Mudanças em ritmo acelerado, maior complexidade de tarefas, incerteza, globalização e intensa competição é o que realmente a gente encontra agora, né? A criatividade é um elemento importante a ser cultivado no ambiente de trabalho. Então, querendo ou não, dá para nós desenvolver este tipo de habilidade. A criatividade é uma prática, né? Ela passa a ser praticada, desenvolvida, até o momento que você passa a ser alguém criativo. Essa produção é diária.
Ainda dentro do campo da criatividade, existe também a inovação, que nada mais é que a inovação depende de uma conjunção de fatores para se tornar realidade. Ou seja, que isso? Ela precisa de um processo para se tornar um produto final. Ou seja, a criatividade é um processo que gera a inovação. A inovação é um produto da criatividade. E são 4 as colunas que movimentam elas, né? As duas. Os recursos materiais, o conhecimento, as ideias criativas e a motivação. Diria que todos esses departamentos são intimamente importantes. Porém, este último aí, a motivação, parece ser aquela que estimula todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de motivação. Perguntas, dúvidas, microfone a seu dispor. Professor, Muito bem, pode falar, pois não. só para coisa. Hoje em dia ganha aquele que tiver uma coisinha de diferencial, né? Por exemplo, numa empresa que venda coisas de comer, aquele que entrega lanche ou algo assim tem mais chances de vender o produto do que aquele que as pessoas têm que ir até ele para buscar ou algo do tipo. Exatamente, Maria, exatamente. Quer dizer, esse é um tópico diferencial, né, que você está citando aí. Você já sai na frente com essa diferença, com esse diferencial. Isso não é novo, né? Já tem alguns anos agora que está ficando mais acirrado, está se exigindo mais. A inovação ela acontece a partir da junção desses 4 departamentos, pessoal. E aí acontece o quê? A vantagem competitiva, seja de mercado, seja de serviço. Então, não se esquece, grava bem, recursos materiais, conhecimento, ideias criativas, que é a motivação. Tá? Sem recurso material não tem motivação. Motivação não existe sem ele. Ideias criativas não existem sem o conhecimento. E a criatividade na empresa. Olha que interessante, né? Para sobreviver, expandir-se, as empresas necessitam do quê? Diversificar produtos, antecipar as demandas de mercado, melhorar a qualidade de produtos e recrutar e reter talentos. Eu acredito que todos aqui já foram discutidos, principalmente diversificar produtos, antecipar a demanda de pedido, né, para cliente, melhorar a qualidade, mas o último merece um comentário especial, né? Exatamente um comentário mais retido. O que significa isso? Reter talentos significa a empresa segurar os talentos que tem, né? Não mandar despedir aqueles funcionários que são velhos, que são experientes, e de repente eles não passam o know-how, a experiência deles para os novos colaboradores. A isso a empresa comete um suicídio. Em Piracicaba nós tivemos diversas empresas que quase chegaram no vermelho, pelo fato de confiar totalmente o seu projeto, né, nas mãos de pessoas recém-formadas de cursos técnicos e universidades. A gente não estamos aqui trazendo uma palavra contra essa população, de forma alguma. Simplesmente, aquilo que eu gostaria de falar para você é que a cultura japonesa é mais certa, e a alemã também é muito certa, porque o funcionário, quando aposenta, com 20, 30 anos de experiência, né, algo que ele não aprendeu em livro nenhum, foi ali realmente no dia a dia, parte dessa experiência ele vai ensinar às novas gerações. A Toyota Motors, por exemplo, o senhorzinho vai aposentar de cabelo branco, ele dá meio-dia, 4 horas por dia, né? 3 horas, 4 horas por dia ali seja como engenheiro, seja como operador de máquina ou montador, treinando novas gerações.